Estudo da Palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Falar com Deus. Nos abençoe, ó Pai, neste momento ao estudarmos a Tua Palavra e que ela venha a ser uma palavra verdadeira, porque é a Tua Palavra, e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas também. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Muitas pessoas dizem que não existe diferença entre lei. Não existe essa questão de lei moral e lei cerimonial. Existe apenas uma lei. Só que quando a gente pergunta para essas pessoas sinceras se é pecado, por exemplo, adulterar, ou eu digo, então eu posso adulterar, a pessoa diz que não. Ou seja, vira uma confusão. Porque dizem que a lei foi abolida, dizendo que a lei é uma coisa só. E aí, quando é feita essa pergunta, há essa confusão de pensamento. Será então que há divisão realmente na lei de Deus? Será que existe realmente essa questão de lei moral e lei cerimonial? Eu vou fazer aqui então um paralelo para que a gente possa ver claramente pela Bíblia, não pelo que eu estou dizendo, ou a minha igreja diz, ou algum livro diz, mas o que a Bíblia diz, mostrando que há sim lei moral e lei cerimonial, que há sim essa divisão. E vou fechar com a opinião de dois teólogos que pensam também assim. A lei moral, ela foi proferida por Deus. Vamos abrir em Êxodo 20, verso 1 e 22. Primeiro. Então falou Deus estas palavras. Verso 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. A lei moral, meus amados, ela foi falada pelo próprio Deus. Já a lei cerimonial, ela foi proferida pelo próprio Moisés e não por Deus. Olha só Êxodo 24, versículo 3. Êxodo 24, versículo 3 diz: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, meus amados, viu só no começo do versículo? Veio, pois, Moisés e referiu ao povo. Obviamente que Deus tinha dado as orientações a Moisés, mas Moisés, acerca da lei cerimonial, ele que foi e repassou isso, então, para o povo. Então, uma diferença entre uma lei que foi proferida pelo próprio Deus e uma lei que foi proferida pelo próprio Moisés. Inclusive, no versículo 4, a gente vai ler daqui a pouquinho ele, que vai ficar mais claro ainda do que eu estou falando. Outro detalhe, a lei moral, ela foi escrita por Deus. Olha só que interessante. Vamos ver Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E no 32, 16 de Êxodo, diz, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Já a lei cerimonial, ela foi escrita por Moisés e não por Deus. Agora nós vamos ler aquele versículo que eu falei, versículo 4, de Êxodo 24, e vai ficar mais claro ainda. Olha só Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Claro que foi Deus que transmitiu a Moisés, mas Moisés escreveu. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E em Deuteronômio 31, 9, vamos abrir ali nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, diz o seguinte, Deuteronômio 31, 9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Então veja, a lei moral foi proferida pelo próprio Deus. Cerimonial proferida por Moisés. Lei moral escrita por Deus. Lei cerimonial escrita por Moisés. Lei moral, ela foi escrita em pedras. Foi o que a gente leu agora há pouco em Êxodo, capítulo 31, 18. Que Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. Lemos agora há pouco esse capítulo e versículo. Êxodo 31, versículo 18. Então Deus escreveu com seu dedo em pedras. Já a lei cerimonial foi escrita em um livro. A gente leu o versículo 24 do capítulo 31,
Perdão, do capítulo 24. Então, Êxodo 24, versículo 4. Vamos ler novamente. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. O comecinho do versículo 4. Olha o versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, também faremos e obedeceremos. Então, lei moral, escrita em pedras pelo dedo de Deus. Lei cerimonial, escrita em um livro por quem? Por Moisés. Olha ainda Deuteronômio 31, 24. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24. Olha o que diz. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, verso 26, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Lei moral proferida pelo próprio Deus, cerimonial pelo próprio Moisés, escrita pelo próprio Deus a lei moral, escrita por Moisés a lei cerimonial, escrita em tábuas de pedras pelo dedo de Deus, escrita em um livro por Moisés a lei cerimonial. A moral, escrita em pedras por Deus. Outra coisa, a lei moral foi entregue por Deus, que foi o seu escritor a Moisés. Foi o que a gente leu agora há pouco, em Êxodo 31, versículo 18. Vamos ler novamente, para a gente novamente relembrar. Êxodo 31, 18, que diz, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então foi entregue por Deus, seu escritor a Moisés. Agora, em Deuteronômio 31, 25 e 26, diz o seguinte, olha aqui a diferença agora. Deuteronômio 31, 25 e 26, falando da lei cerimonial. Deu ordem aos levitas, eu li agora há pouco, vamos repetir, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e pondo ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ou seja, enquanto a lei moral foi entregue por Deus, seu escritor, a Moisés, a cerimonial foi entregue por Moisés, seu escritor, aos levitas. Então está aí esse paralelo que é muito importante a gente entender. Outra coisa, a lei moral, ela foi depositada por Moisés na arca. Isso é importante. Por Moisés na arca. Aonde está isso? Está em Deuteronômio. Vamos abrir. Capítulo 10, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 5. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor, o que? Me ordenou. Lembrando que, que da segunda vez, Moisés que teve que fazer o quê? Que teve que esculpir as tábuas, porque as primeiras foram quebradas. Mas quem que escreveu com seu dedo ali? Embora a segunda vez foi ele que esculpiu as tábuas. Foi Deus. E aonde foi colocada? Dentro da arca. Outro detalhe, a cerimonial não foi colocado dentro da arca. Foi colocado ao lado da arca, depositada pelos levitas. A gente leu agora há pouco. Vamos ler novamente. Deuteronômio 31, versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. A lei moral, meus amados, ela lida com preceitos morais. Não vou ler porque são muitos, agora seriam os 10 mandamentos, seriam praticamente aí uns 15 versículos, tá? Mas leia em casa, Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Êxodo 20, de 3 a 17, lá você vai ver os 10 mandamentos e a ideia daqueles 10 mandamentos está relacionada ao quê? A ideias morais. Elas lidam com valores morais. Já a lei cerimonial, ela lida com assuntos rituais. Não vou ler também, que são muitos versículos, o tempo não permite. Mas leia depois o livro de Levítico, especialmente o capítulo 23, por exemplo, de Levítico. Algumas partes do livro de Êxodo também, algumas partes de Números, algumas partes de Deuteronômio, você vai ver ali leis relacionadas a cerimônias, onde era oferecido cordeirinhos, ofertas de manjares, libações e muito mais. A lei moral lida com preceitos morais. A cerimonial com rituais. Outra coisa, a lei moral, ela revela o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7, nos diz o seguinte. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei,
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei moral, ela mostra o pecado. Ela revela, melhor dizendo, o pecado. Já a lei cerimonial, ela prescreve ofertas para o pecado. Aonde está isso? No livro de Levítico. Quando você lê lá o livro de Levítico, você vai ver ali uma diversidade de leis relacionadas a ofertas para o pecado. Quando o povo de Deus pecava, por exemplo, a pessoa pecava, ela pegava um cordeiro sem defeito, levava para ser sacrificado. Aquele cordeiro representava quem? Jesus, que um dia viria morrer por nós na cruz do Calvário. Uma outra coisa interessante, a lei moral pode ser transgredida, ou seja, a transgressão da lei é pecado. Isso é a lei moral. Aonde está isso? 1 João 3,4, que diz que todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque a transgressão da lei é o pecado, ou é pecado. 1 João 3,4. Então, na lei moral está embutido essa questão. Você transgride ela e comete pecado. Já a lei cerimonial, não há pecado em sua transgressão, porque agora ela está o quê? Abolida, conforme está escrito ali no livro de Efésios. Efésios 2, versículo 15, que diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Leis de ordenanças, que eram aquelas leis cerimoniais que estão contidas em partes dos livros de Levíticos, Deuteronômios e Números também. E interessante notar que diz a Bíblia em Romanos 4, versículo 15, Romanos 4,15 diz que onde não há lei, não há o quê? Pecado. Se essa lei foi abolida, então não há pecado. Mas hoje a gente ainda não peca? Hoje a gente ainda não continua pecando? Quando a gente opta por pecar? Não transgredimos uma lei? Que lei é essa? Lei moral. Outra coisa, em Tiago capítulo 2, versículo 10, ali diz que nós devemos guardar toda a lei. Anote os versículos e leia depois. Lei moral, em Tiago 2, 10 diz, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de toda ela, de toda a lei. Já em Atos 15, 24, Atos capítulo 15, versículo 24, os apóstolos, eles nunca deram nenhuma autorização para guardarem as leis de ordenanças. Por quê? Porque haviam sido abolidas. Outra coisa, em Tiago capítulo 2, versículo 12, Tiago 2, 12, diz que nós seremos julgados por esta lei. Tiago 2, 12, nós seremos julgados por ela. Já em Colossenses 2, 16, diz que ninguém deve julgar ninguém por causa de comida, bebidas, luas novas ou sábados. Que sábados eram esses? Sábados cerimoniais. Inclusive, há muita polêmica sobre ele e vamos estudar em breve no assunto o sábado. Mas enfim, em Colossenses 2,16, ninguém vos julgues. Por quê? Porque diz que aquilo era sombra. Era sombra, como está lá no livro de Hebreus. Essas leis eram sombras. A realidade é quem? A realidade é Cristo. Aquelas ordenanças apontavam para quem? Para Jesus. Hoje eu não preciso mais oferecer comidas, bebidas, não preciso mais observar as luas novas ou sábados cerimoniais, porque já passaram. Jesus agora é o nosso Cordeiro. Não é? E a lei moral que ele escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra, ele coloca onde? Escreve aonde agora? No nosso coração. Outra coisa, a lei moral, de acordo com Tiago 1, 25, diz que o cristão que guarda esta lei será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, 25 diz isso. Já no contexto da lei cerimonial, o cristão que guarda esta lei, ele não é abençoado. Basta você ler Gálatas capítulo 5, verso 1, e de 1 a 6, onde diz ali que muitas pessoas que já tinham ouvido a mensagem queriam voltar aos rudimentos anteriores, ou seja, observar aquelas ordenanças novamente, aqueles rituais, aquelas festas novamente. E eles não eram abençoados, porque isso já tinha acabado, já tinha passado. Tá aí uma outra diferença então. Uma outra diferença, Tiago 1, 25, diz que a lei de Deus é perfeita e é a lei da liberdade. Já a lei cerimonial, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 3, diz que o cristão que guarda esta lei perde sua liberdade. Por quê? Porque se Jesus é o nosso Cordeiro, se o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando que não precisava mais matar cordeirinhos, não precisava mais oferecer comidas, bebidas, coisas relacionadas aos rituais cerimoniais, se eu estou preso a isso ainda, então eu estou sem liberdade.
mas a lei moral de Deus, ela é perfeita e é a lei da liberdade. Outra coisa, acerca da lei moral, Paulo disse que ele tem prazer nesta lei. Está lá em Romanos capítulo 7, 22. Ele diz em Romanos 7, 22 que ele tem prazer nesta lei. Só que lá em Gálatas 5, versículo 1, falando da lei cerimonial, ele chamou de jugo de escravidão. Então veja só uma diferença aqui. Ou seja, a diferença de uma lei para outra lei. Olha só, lei moral relacionada ali a Romanos 3, 31, diz que ela foi estabelecida pela fé. A lei não foi anulada pela fé, mas ela foi estabelecida, ela foi confirmada. Só que lá em Efésios 2,15, a gente leu agora há pouco, que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma do quê? De ordenanças. Enquanto ele diz de uma lei que ele tem prazer e de que ela foi estabelecida pela fé e que ela não foi anulada pela fé, da outra ele diz que ela foi abolida. Paulo está entrando em contradição? Não. Mas é porque só pode haver duas leis, moral e cerimonial. Porque se a gente disser que é tudo uma coisa só, a gente vai estar em confusão. Vai virar uma confusão. E a Bíblia não é um livro confuso. E Deus não é um Deus de confusão. Outra coisa, sobre a lei moral, Deus ele deveria engrandecê-la, de acordo com Isaías 42, 21. Em Isaías 42, 21, tem ali uma profecia messiânica, que ele viria engrandecer a lei de Deus. Agora, em Colossenses 2,14, falando da lei cerimonial, lá fala que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que era constado ou constava de ordenanças. Ou seja, aqueles rituais todos acabaram. Jesus agora é o nosso Cordeiro Pascual. E terminando, a lei é espiritual. A lei de Deus é espiritual, de acordo com Romanos capítulo 7, versículo 14. Lá diz, bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, a lei cerimonial, de acordo com Hebreus 7,16, diz que a lei cerimonial é uma lei de mandamento carnal. Tá vendo só? A Bíblia não pode entrar em contradição, né? Em Romanos 7,14 diz que a lei é espiritual. Só que em Hebreus 7,16 fala que a lei de mandamento cerimonial é carnal. Então, vimos claramente aqui por um estudo, claro, que realmente existe sim diferença entre lei moral e lei cerimonial. E qual é a lei moral, meus amados? É a lei dos 10 mandamentos. É aquela lei que Deus colocou no meu e no seu coração nessa nova aliança. Na nova aliança ele não abole a lei de Deus, porque a lei nos mostra o pecado, mas ele coloca aquela lei no nosso coração e na nossa mente. E nós não somos salvos por guardar esta lei, somos salvos pela graça mediante a fé, e a fé nos leva a uma vida de obediência a esta lei. Eu quero terminar e faço de minhas palavras as palavras de um teólogo da Igreja Assembleia de Deus. O nome dele é Pastor Bowyer. Ele é teólogo assembleiano e escreveu um livro sobre Marcos, o Evangelho do Senhor. Na página 38 e 39 ele diz assim, um assembleiano, e diz: algumas pessoas dão ênfase entre mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. Ele diz: as exigências morais são aquelas que em si mesmas são justas e nunca podem ser revogadas. Ao contrário, as leis cerimoniais são aquelas sobre observâncias, sobre o cumprimento de certos ritos. Por exemplo, os mandamentos acerca dos holocaustos e o incenso. As leis cerimoniais podem ser mudadas e anuladas na mudança da dispensação, mas não as leis morais. Quem disse foi um teólogo da Assembleia de Deus chamado Pastor O.S. Bowyer, no livro Marcos, o Evangelho do Senhor, página 38 e 39. Que você possa fazer dessas palavras as suas palavras também e permitir que Deus coloque esta lei lá no seu coração e na sua mente. Oremos. Pai querido e eterno Deus, oramos para que o Senhor venha colocar em nossos corações a sua santa lei, para que não venhamos pecar contra ti, porque esta lei é espiritual, embora somos carnais, mas quando estamos unidos a Jesus, Ele nos dá poder para obedecer essa lei pela fé. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém.